Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente estude o Livro dos Médiuns, hoje, dia 18 de janeiro de 2023. E hoje nós vamos, dentro do capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, nós vamos finalizar o item que termina, que trata da como distinguir os espíritos bons e maus, e depois a gente já entra na pergunta sobre a identidade dos espíritos. Então, estamos continuando com esse capítulo aí, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando justamente os princípios, né? E como é que a gente trata a identidade dos espíritos. Os espíritos estão dando orientação para a gente, e é como os princípios para reconhecer a identidade dos espíritos. Quer dizer, os espíritos superiores falam como reconhecer, então os princípios são reconhecer os espíritos comunicantes. Então, estamos no 17º item, né? Os espíritos bons só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho que não for estritamente conforme a mais pura caridade evangélica não pode provir de espíritos bons. Então, isso é uma característica dos espíritos bons, quando eles se comunicam. É muito fácil perceber o conteúdo dos ensinamentos deles. Não dá para confundir mesmo. São, assim, muito característicos. Então, eles estão estritamente em conformidade com a mais pura caridade evangélica. E se não for isso, não é espírito bom. O 18º princípio. Os espíritos bons só dão conselhos perfeitamente racionais. Isso também é importante. Ou seja, eles falam de algo assim que efetivamente é comprovado, ainda que seja por comparação, né? Que seja dessa maneira, mas são racionais os conselhos. Então, não tem nada aí de irracional. Dar um conselho, não, agora vocês precisam se vestir de branco e colocar uma estrela bordada e escrever tal coisa, e tem um ritual, então, uns sinais têm que começar a acontecer. Os espíritos bons, os espíritos superiores, quando se comunicam e se vão dar conselhos, só conselhos racionais, nada de invenções assim, né? Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estrito e, portanto, pouco digno de confiança. Eu acho que o tradutor colocou a palavra estrito aí, ficou meio estranho aí, mas é assim. Então, se não tiver dentro do bom senso, né, a presença de um espírito não coerente, que realmente não dê conselhos racionais, então não vamos confiar mesmo. E é isso mesmo, nas reuniões mediúnicas, quem tem conhecimento disso, quem tem familiaridade, já sabe disso, né? Os espíritos, eles vêm tentando mistificar, se fazer passar por alguém, por alguma pessoa importante, o que quer que seja, parente, enfim, né? E então a gente consegue perceber. Dura pouco, claro, desde que a gente haja com bom senso. Passa tudo pelo crivo da razão, como Kardec sempre fala. Então a gente vai percebendo que essas instruções, né, esses princípios são colocados por Kardec, mas buscado através dos espíritos amigos, espíritos superiores. O 19º princípio. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se revelam por sinais materiais que a ninguém poderão enganar. Então, são coisas relacionadas com essa parte material nossa, de quem já, né, já buscou. Pode ser um monte de coisa.
relacionado com a materialidade, né? E a gente vai percebendo isso. Desde que não tenha lógica, a gente já percebe. A ação que exercem sobre o médium é, às vezes, violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. Bom, Kardec está contando das experiências dele, né? Então, colocou aqui. A gente percebe que, realmente, os espíritos bons são muito tranquilos. Eles não se agitam em absoluto, seja nas palavras, seja na manifestação, quando ocorre através dos médiuns. Já os espíritos inferiores, né? Os espíritos maus, como ele chama, ou imperfeitos, eles têm alguns traquejos, eles têm alguma coisa que é diferente do espírito superior, espírito bom. Tá? Então, tem gente que realmente, tem médium que dá uns tremelique lá, né? Dá alguma coisa diferente, quando não precisa nada disso, né? Em parte, o médium que se deixa influenciar e que ele mesmo tem alguma coisa que, com ele, tem um exemplo, que aqui mesmo na cidade de Votorantim, a gente frequentava um grupo espírita, né? E durante o trabalho mediúnico, tinha um determinado médium, ele começava a tamborilar a mesa com os dedos, né? Então, sempre começava dessa maneira. E não precisava disso. Mas ele, de alguma maneira, ele se sentia confortável e começava a bater os dedos. Então, através disso, a gente já sabia que o espírito estava envolvendo o campo mediúnico dele. Mas, normalmente, eram espíritos que não eram superiores, né? O número 20, né? O princípio número 20. Os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Então, ele usa todo o tempo, as pessoas ali, tudo, para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança, né, promovem a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos. Então, ele mexe com isso mesmo. Quando o espírito vem, ele começa a falar, tentando buscar algum tipo de intriga no grupo, né? E muitas vezes dá certo, né? Eles conseguem fazer com que o grupo comece aquela animosidade, aquelas discussões, e um fica de cara virada para o outro, quando que tem que ser totalmente o contrário, ou seja, os trabalhos mediúnicos, a relação, nos trabalhos mediúnicos, a relação entre os componentes deve ser a melhor possível, sabe? Tem que haver uma união e não uma desavença, né? Então, eles despertam animosidade entre os que eles são antipáticos, principalmente as pessoas que podem desmascarar a sua impostura são visadas pela sua maldade. É tentar anular alguém importante no grupo, né? As criaturas fracas, impressionáveis, tornam-se alvo do seu esforço para levá-las ao mal. Usam sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até as provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se em desavisá-las do caminho da verdade. Que coisa, né? Usa até exemplos, usam todo tipo de coisa para poder convencer o médium. 21, né? Os espíritos dos que tiveram na Terra umas preocupações exclusivas, materiais ou morais,
se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos, das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Então, são espíritos muito voltados ainda para a realidade aqui da Terra. Então, eles estão com um pé lá, um outro aqui, ou seja, um pé junto a esses espíritos tão revoltados quanto ele, né? Mas está aqui muito próximo. Tanto que vem em seguida, assim, vem de longe e não tem... A velocidade é muito, muito grande. Número 22. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam com uma espécie de ostentação não são nenhum sinais de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Não importa como o espírito se apresente, com que roupa que ele está ali. Importa que ele tem a sua maneira de se vestir, mas mais do que isso, ele demonstra sempre esses sentimentos morais, né? E dentre eles essa pureza, né, que não se altera mesmo. Ontem, num trabalho mediúnico, um espírito pergunta, fala, mas que ano que nós estamos? Aí foi informado ele. Falei, por que eu vejo? Índio tudo bem, não tem problema, mas e por que eu estou vendo um romano aí? Quem é esse romano? Então tinha um espírito da época de Roma, né, e que se apresentou. Então, os espíritos não têm todo o conhecimento. Por isso que tem que tomar cuidado, porque muitos deles não conhecem, e o que ele faz? Ele inventa, né? Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirige, porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Sabe aquela turma do fundão que faz bagunça na escola? Então é mais ou menos igual. Faz brincadeira com tudo, não tem compromisso nenhum de responsabilidade, né? No caso da escola, com estudo, no caso espiritual, é com o seu futuro. Está nem um pouco preocupado. Acho que aquele momento é o que vai acontecer sempre. Então, também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Vamos ver o que fala essa de número 24, né? Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Isso é normal. Se o espírito é bem-humorado, ele faz uma brincadeira, uma pequena brincadeira, faz aí uma colocação para que todos riam, né? Tanto no plano material quanto no espiritual. Mas não é banal, não é uma coisa que vai trazer consequências ruins. Não, é para manter o humor do grupo ali, né? Entre os espíritos zombeteiros, mas que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita quase sempre muito a propósito. Então, faz umas colocações assim, pode ser uma brincadeira, mas bem mordaz, bem assim, que fere, né? Ferina. O princípio número 25, estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sobre o aspecto moral, isso é importante, é o aspecto moral que conta, não é o intelectual, que nós podemos ter espíritos
extremamente inteligentes, extremamente preparados com relação à ciência e tantos outros conhecimentos, mas moralmente está muito, muito abaixo daquilo que ele já deveria ter alcançado. O bom senso não se enganará. Então, reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. Então, quando a gente aborda o espírito, é muito importante que a gente demonstre o respeito pela posição que ele se encontra, não importa onde, pode ser lá no umbral, ou pode ser num grupo pequeno, aqui no Brasil ou fora dele, mas visualmente ele poderia fazer isso, né? Então, de novo, o bom senso. Agora, esse é muito, muito importante. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai abordar o espírito, nós não podemos ter nenhuma colocação de julgamento, ainda que em pensamento, porque ele pode captar isso aí. O espírito está liberto do corpo, então ele consegue isso, ele consegue ser atraído por aqueles que pensam igual a ele, né? Então, é muito importante que a gente demonstre esse interesse sem julgar, ter o conhecimento sem ser pura curiosidade, mas sim como um conhecimento que possa ajudar durante a conversa com esse espírito. Porque ele nada mais é do que um ser humano, só isso, que não está encarnado. O resto é tudo igual. Claro, não existe idêntico em tudo, né? Em pensamento, em atitude, não. Mas ele tem que ser respeitado, né? Há, infelizmente, muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. O que ele quer dizer com isso? Esse espírito. Ele fala que tem gente que põe o ponto de vista dele quando está tratando com os espíritos. E, então, sendo assim, ele pode estar incorrendo num grande erro, porque ele não é dono da verdade absoluta. Se ele está aqui, ele está aprendendo, né? Aqui na Terra. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mau aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para uma reta apreciação, a retidão do juízo, a retidão do julgamento, ser, assim, nada tendencioso, mas elas nem o percebem. Esse é o defeito que mais enganos produz. E aí, Herculano Pires faz como tradutor, ele faz uma colocação aqui, né? A afirmação de Kardec no número 25, o bom senso não se enganará, se refere, como vemos, às pessoas dotadas de bom senso. Nesse número 26, e logo em seguida, ele nos adverte quanto ao perigo das pessoas que não possuem retidão de juízo. Sabe, não tem, assim, discernimento. Então, passa a enxergar as coisas do ângulo dela. E comenta e toma decisão, tudo em função disso. E aí dá com os burros na água, né? Por isso, devemos reconhecer com humildade ao juízo dos outros, não nos fechando orgulhosamente em nossas opiniões. E agora vem mais uma colocação de Kardec, né? Todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos. Então, ele observou tudo e tomou as anotações. Os espíritos davam
as respostas que ele buscava, né? Ele pedia a resposta e vinha. Então, tudo isso contribuiu para que ele pudesse ter esse sentimento, essa forma de ver as coisas, né? Assim, bem elevada, né? Bem avançada. Então, ele conseguiu realmente um bom trabalho observando e obtendo as respostas dos espíritos. E tem uma tradução, uma nota, né, do tradutor. O próprio Kardec nos dá o exemplo do que ensina. Completa as suas instruções com as respostas textuais dos espíritos às suas consultas. Esse é um exemplo vivo de como foi escrita a codificação. As suas experiências pessoais, os resultados sensatos de suas observações, Kardec junta a opinião esclarecida dos espíritos superiores. Ele está sempre misturando cada ponto desses livros que ele deixou para a gente, né? Cada ponto ele sabe ali que foi obtido através dos espíritos superiores. Né? Bom, agora vem as perguntas sobre a natureza dos espíritos, que é o item 268. Então, a pergunta de Kardec: por que sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Então, quais são as evidências, os sinais? Como que a gente pode resolver? Como que a gente pode avaliar, né? Reconhecer? Pela sua linguagem, como distingues um estouvado, né, sem responsabilidade, de um homem sensato? Então, é assim que a gente faz a observação, né? Um irresponsável e um homem sensato. Então, a gente observa através da linguagem. Não só a forma, mas o conteúdo, principalmente o conteúdo. Porque tem espírito que não consegue se comunicar perfeitamente através do médium, por limitações do médium. Né? Então, ele passa a comunicação meio truncada, tudo mais, é uma comunicação que contém uma linguagem adequada e um conhecimento ali adequado, né? E sempre de forma racional. Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. Essa é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda dominados pelas ideias materiais. Morreram, mas não desencarnaram. Continuam aqui vinculados à matéria, vinculados ao corpo, vinculados às situações que ele vivia. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las em paixão. A pergunta número 2 de Kardec, que eu acho que é a última do nosso estudo de hoje, né? O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova da sua elevação? Ele até sabia a resposta, hoje a gente já sabe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem do ponto de vista, assim, que ele vai, ao longo das existências, conseguindo conhecimento nessas duas áreas, científica, intelectual, e outra, moral. Né? Então, ele pergunta, um espírito que se apresente com conhecimento grande, um conhecimento científico grande, é sempre uma prova da sua elevação? Não, não é não. Porque se ainda estivesse sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Então, se ele está vinculado à matéria, ele vai ter isso, vícios e preconceitos. Há pessoas que são, no vosso mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Do mesmo jeito que tem espírito que decepciona a gente
como encarnado que decepciona, tem também espírito que decepciona a gente quanto ao seu conhecimento, né? E a forma com que ele exprime. Pensas que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Então, é uma coisa que a gente vive lembrando isso aí. Porque é Kardec que fala, não somos nós, né? A pessoa não muda depois que ela desencarna. Não existe isso. Se ela é boa, ela continua boa. Se ela é má, ela continua ainda igual. Não muda nada. Resta-lhes, depois que partem daqui do plano terrestre, né? Do plano material, principalmente as que alimentam fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Ou seja, ela leva com ela tudo. Do jeitinho que ela era aqui, ela leva consigo, na forma de espírito. Então, é como se fosse essa nuvem, essa atmosfera. Onde ele vai tudo isso aí junto, né? Essas paixões, né? Essas necessidades aí que ele tem. E, finalmente, esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque, na sua maioria, juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Então, no mesmo pacote, ele traz astúcia, orgulho e inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Tem gente que vai atrás de espírito para obter respostas, né? E o espírito fala o que tiver, não tem compromisso nenhum com a verdade. Um ou outro pode até falar, pode até dar certo ou errado, né? Se é uma coisa que venha a prejudicar, está muito errado. Então, é nessa linha aí. Esse ponto, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Pelo seu pretenso saber, ele se impõe às pessoas simples e ignorantes. E acreditam mesmo. As pessoas simples e ignorantes, elas aceitam isso. São fáceis de serem manipuladas. Até na vida material aqui a gente vê isso. Quantas massas não são dirigidas por uma única pessoa e faz um monte de barbaridade e não desperta, não acredita no que está acontecendo, né? Então, pelo seu pretenso saber, ele se impõe a pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas, embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam, prejudicam a marcha do espiritismo. E porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Então, Kardec falou isso exaustivamente e continua falando. São os médicos que se deixam enganar, né? Então, vem aquelas comunicações, vem um espírito aí, meia boca, né? Em termos de conhecimento e tudo, né? Evolução espiritual, e vai falando, vai falando. E a pessoa vai absorvendo e fala, nossa, que coisa fantástica, mas não avaliou, né? O tipo de comunicação, do que ele está atrás, né? Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a sua atenção. Então, a gente tem que realmente ficar passando pelo crivo da razão. A nota do tradutor é: muitos entendem que não devemos importar-nos com as mistificações, pois a verdade acaba prevalecendo. Então, tem gente, ele encontrou isso e registrou, né? Que tem gente que
Onde é que eu parei aqui, né? Vamos lá, vamos ler de novo. Kardec toca o nó da questão ao advertir que esses embustes entravam à marcha do espiritismo e prejudica a atividade dos médiuns, perturbando-lhes o discernimento necessário ao cumprimento de suas missões. Então, vem para atrapalhar mesmo. Isso é muito comum, principalmente se existe da parte dos espíritos um interesse de prejudicar alguém, de afetar alguém, né? E aí, um grupo de trabalho está ajudando essa pessoa, certamente que vai ganhar um inimigo comum, não só para a pessoa, para quem está trabalhando, mas também, né, no primeiro momento, também passa a ser seu inimigo. Por que primeiro momento? Porque os trabalhos mediúnicos nos dão as oportunidades, ou nos dão a oportunidade da gente conversar com o espírito, esclarecer, resolver, e se nós formos convincentes, porque nós estudamos, porque nós temos uma busca da melhoria assim, nossa, né, do caráter e tudo, então tudo isso vai acabar afetando o espírito de maneira que ele vai se modificando. Grande número de criaturas sofre a desorientação proveniente das confusões semeadas no campo doutrinário, e muitos chegam mesmo a perder oportunidades de uma encarnação ardentemente solicitada na vida espiritual. É isso que nós fazemos, a gente implora para vir para cá. Aí chega aqui, tem uma dificuldade e tal, se suicida. Ou então tem oportunidade de ter um trabalho mediúnico e não, eu não quero saber disso. Espírito, para mim, quero longe, né? Não tenho. Então, ele está perdendo a sua missão. E os espíritos inferiores, eles aceleram esse processo, eles interferem de forma a alimentar isso para que ele desista, né? O médium desista. Dever dos espíritos, portanto, é combater as mistificações e desmascarar os espíritos embusteiros, assegurando o progresso normal da doutrina que eles se empenham em ridicularizar com as suas teorias absurdas. A teoria de Kardec é muito simples, muito simples. E toda essa escrita ele deixou para que a gente tivesse esse conhecimento. Esse é o bom combate de que falava o apóstolo Paulo, e que os inimigos não são os espíritos, nem as pessoas por eles fascinadas, todos dignos do nosso amor, mas os erros semeados entre as criaturas ingênuas. Então, o que ele está buscando combater, né, são os erros que nós semeamos entre as pessoas ingênuas. Em algum momento, parece muito forte isso, principalmente para quem começa agora, fala, nossa, está me assustando, né? E, no entanto, é normal, né? Essa linguagem dele, né? Linguagem dos espíritos. Então, como diz Paulo, né? Como é que ele falou aí a frase? Perdi a frase aqui no meio. Bom, é o bom combate. Que os inimigos não são os espíritos. Também ali no final. Isso, exatamente. Obrigado, Ana Paula. Os inimigos não são os espíritos e nem as pessoas fascinadas, né? Então, é isso, porque eles são todos dignos do nosso amor. Eles têm que ter a nossa compreensão. Por isso a importância de, ao tratar com o espírito, avaliar e não ser um juiz, ficar julgando, fazendo mau juízo. Ele não presta, não vale para nada, não vale nada. Não, ele está numa fase da vida deles, né? Eles estão passando por uma experiência pela qual ele é um degrau para subir para uma outra. Não, cometendo erro, cometer erro e depois ficar
assim, face a face com o arrependimento, né? Percebendo o erro em que incorreu, é muito difícil. Então, aí vem um arrependimento e vem, certamente, uma busca de um melhor comportamento, né? Então, esse era o nosso tema de hoje, né? O próximo vai ser no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, e nós vamos dar continuidade nas perguntas sobre a identidade dos espíritos. Esse era o tema. Oi, Carol. Oi, Eliana. Minha Oi, Luiz, querida. boa noite. Boa noite. Bom, a Eliana deve estar dirigindo. Boa noite. Bom perceber você e ter você aqui agora. Então é isso. Nós temos aí meios de saber se o espírito é bom ou não é. Aliás, tem que saber, porque isso vai determinar o tipo de conversa que nós vamos ter, o tipo de necessidade da comunicação. Por que ele está ali, né? Então, a gente usa isso como ferramenta. Saber se ele é bom ou não é. Desculpe de vez em quando umas viajadas, viu? É que realmente aqui é muito tarde, né? E a gente acaba sofrendo, não o fuso horário, fuso horário, mas é o avançado da hora. Acho que tem duas coisas aí que você falou que são importantes, né, Luiz? Essa passagem final aí que você estava citando do Paulo, né? De também lembrar que o espírito está ali diante da dificuldade dele, da imperfeição dele, momentânea, né? Então, a gente tem que tratar ele não de uma forma desprezível, né? Mas de uma forma a tentar apresentar uma situação diferente, a estimular ele a pensar diferente, né? A entender que aquele pensamento não é válido mais, a entender. Eu até fiquei curiosa, né? Porque que o espírito estava vendo um romano, mas não vou entrar nesses detalhes, mas de ele enxergar que essa... Oi? Eu não entendi como é que é. Você falou de um espírito numa sessão mediúnica, que ele estava vendo as pessoas vestidas, né, de roupa romana, né? E então, assim, eles enxergam a realidade deles de uma forma muito limitada, de acordo com essas dores que eles desencarnam, com essa perturbação que eles desencarnam, né? Então, não é porque numa sessão mediúnica a gente está atendendo um espírito sofredor ou até um espírito endurecido, que é uma reunião que, nossa, não valeu a pena, né? Porque se fosse um espírito superior, a gente teria uma reunião muito melhor, né? Não é esse o ponto, né? O ponto da gente identificar um espírito, e daí vem, né, o segundo ponto que eu acho que é importante, né? O fato da gente identificar um espírito inferior ou superior é porque a gente vai direcionar aquela reunião para a necessidade daquele espírito, né? E não porque uma reunião vai ser melhor do que a outra ou mais enriquecedora do que a outra, né? Cada uma tem o seu propósito. Ontem, um dos participantes, que é um candidato a dialogador com os espíritos, ele ficou surpreso que o espírito não tinha conhecimento de outras existências. Ele achou que ele teve aquela existência na Terra e depois ele desencarnou, né, com a lembrança daquela existência na Terra, essa específica, essa última, né? E aí, conversando com ele, quando foi perguntado para ele, mas você não sabia que existem outras encarnações, que a gente não vive uma encarnação somente? Aí ele falou, não, isso aí nunca ninguém me falou, né? E aí a gente foi conversando a respeito, né, para que ele percebesse o que é isso aí, do que se tratava, que eu estava falando para ele, né? Aí terminou a reunião. Bom, só para complementar, é a situação do espírito.
como é que você vai cobrar a coisa dele? Como é que você vai cobrar, não é bem o termo, como é que você vai abordar uma coisa com ele se ele nem tem conhecimento sobre essa coisa que a gente vai estar falando? Se eu chegasse para ele e falar, escuta, você sofreu o que sofreu porque numa vida anterior você fez muito essa pessoa sofrer. Então ela devolveu tudo, né? Uma única sessão, assim, em contato com ele, né? Com o encarnado, no plano material, né? Não na sessão mediúnica, mas num único momento, numa única situação, né? Ele apresenta, assim, ele sabe tudo, né? E ele está cobrando algo em função do que ele não sabe. E aí, conversando com ele, e inclusive, nesse caso, fazendo não uma regressão, mas um, uma, uma lembrança, né? Despertar lembrança de outras existências. E aí ele viu que ele também fez mal para ela. Então, nesse aprendizado, nesse despertar dele, né, ele achou que também teve a cota de contribuição. E aí foi falado para ele, falou, olha, se você tiver sucesso agora, né, na sua empreitada, de fazer com que ela sofra muito, essa pessoa, o que vai acontecer? Quando inverterem os papéis, você encarnado e ela como espírito, ela pode te cobrar, baseado nessa sua teoria. Ela continua cobrando, então, e vai ser muito uma vida infernal para você. Aí, como você adquire essa aversão por ela, aí, de novo, você vem perseguindo, quando inverte os papéis. E então fica nesse vai e vem, essa troca de papéis, e até quando vai isso? Então, chega um momento que um dos dois vai dar um basta, né? E que seja você, falando para ele. Que seja você agora, porque você está tendo todo esse conhecimento que está vindo para você. Então, é um momento do espírito. E ele não sabe tudo. E ele é o que é a partir do momento que saiu daqui. Desencarnou, vai para o plano espiritual, e lá ele vai ser exatamente a mesma pessoa, mas melhor. Aquilo é história de velório, né? Nossa, ele era tão bom, não valia nada, mas ele era tão bom, e fica aqueles elogios, né? Ao encarnado ou desencarnado, que não pode nem falar mais, porque desencarnou, está falando com o corpo dele, né? Nossa, Stambele falar, né? Vai longe. Mas é interessante, né? Eu acho que eu vou repetir isso pela milionésima vez, mas é interessante ver que não tem muita diferença, né? Quando a gente encontra com uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, né? Eu falo conhecimento moral, etc. A gente mais escuta do que fala, né? E da mesma forma que quando a gente vê uma pessoa desconcertada, que está com ideias fixas, ou que não consegue enxergar que todo mundo erra, que inclusive essa pessoa erra, né? E que o perdão é importante. Às vezes a gente tem que ouvir, às vezes a gente tem que argumentar, a gente tem que conversar, ter paciência. Tudo isso é válido para o nosso dia a dia também, né? Não é só na reunião mediúnica. Não é só na reunião mediúnica que a gente tem que ser tolerante, paciente com esses espíritos. É também no dia a dia. Não estou dizendo que é fácil, né? Muito pelo contrário, na Isso. reunião. Eu ia exatamente falar sobre isso, que você abordou e está Às ótimo. vezes, às vezes na reunião mediúnica é até mais fácil, né? Porque é impessoal, porque ali você está num papel de que, ó, estou doando meu tempo, estou fazendo meu trabalho voluntário, né? E a gente esquece disso no nosso dia a dia, né? Aí vem aquele espírito tão perturbado quanto aquele da reunião mediúnica, mas a gente não tem a mesma paciência para lidar com ele, né? A mesma consideração, tolerância, paciência, né? Porque esse aí aperta mais o calcanhar, né? Então é um exercício mesmo, né? E a gente
tem uma forma muito, já que o recurso é esse, né? A gente deve se aproveitar disso. Se utiliza do exemplo para as pessoas, para os encarnados, né? Mesmo os desencarnados, porque eles nos acompanham. E aí, observando a gente, ele vai ver se a gente está indo bem, se está se esforçando, né? Então, essa avaliação que ele faz. Mas, no dia a dia, a gente encontra com as pessoas, a melhor coisa é exemplo, né? Porque aí as pessoas vão buscando essa referência, vão procurando se melhorar, né? E essa palavra que você falou, né, é o esforço, não é o acerto, né? A gente não tem que estar preocupado em acertar, até porque a gente não sabe muito bem o que O que é é o certo, acertar, né? O que é acertar em certas condições, mas a gente se esforçar, porque a gente sabe qual é o caminho, né? É a gente se esforçar. É um esforço diário, às vezes de minuto em minuto, né? Dependendo da situação. Mas o que a gente aprende dentro do centro espírita, acho que eu já falei isso também. O que a gente aprende no centro espírita é como se o centro espírita fosse uma escola onde a gente pratica, né? Então, o que a gente aprende ali não é para ficar ali, né? É para sair dali, é para a gente levar para o nosso trabalho, para nossa casa, para o convívio com as pessoas, para o trânsito, né? Para tudo, né? Porque a gente às vezes pode semear. Engraçado que eu estava comentando isso hoje, né? Como que às vezes as vidas das pessoas tomam um destino assim de uma hora para outra, né? Por conta de uma decisão mal pensada, né? De uma situação mal resolvida. Então, é importante que a gente aprenda com esses espíritos. A reunião mediúnica também funciona para isso, né? A gente aprenda com a história deles, fazer melhor, né? Através do exemplo, você estava falando da gente ser o exemplo, né? As reuniões mediúnicas também funcionam para exemplificar, né? O que não deve ser feito também, né? Como que às vezes alimentar alguma coisa pode dar uma consequência muito ruim, né? Aqueles que estão, assim, familiarizados com reuniões mediúnicas, como no caso de algumas pessoas que estão aí né, agora com a gente, é impressionante a oportunidade que a gente tem de ajudar alguém, tirar desse estado de ódio, ele fica bem, rever família, rever amigos, ou rever alguém que foi influente na vida dele, né? Então, esse é um ponto. O outro é esse esclarecimento. É muito, muito, assim, de uma beleza, que acho que é a palavra melhor que se encaixa aí, é de uma beleza esses trabalhos, um enriquecimento para a gente, ajuda para o outro, né? Então, são amigos que a gente vai fazendo ao longo dessa tarefa. Então, a mediunidade é uma bênção. Ela nos coloca em contato com pessoas que a gente jamais iria pensar de uma outra maneira, né? Contato que eu digo assim, um diálogo, uma conversa, né? Assim, de igual para igual, sabe? É muito, muito, é uma oportunidade muito, muito grande. E é por isso que a gente estuda o Livro dos Médiuns, justamente para ter a oportunidade de participar de algum trabalho mediúnico. Então, a gente fica sabendo o que são essas coisas, o que são esse conhecimento, no que ele vai nos ajudar. E ajuda. Nossa, nessas atividades, né, mediúnicas, primeiro no estudo, primeiro o Livro dos Médiuns, primeiro esse conhecimento teórico. E ainda que seja par e passo, né, dos trabalhos mediúnicos, né, o conhecimento e o trabalho mediúnico, e aí vem o aprendizado, ainda que seja assim, mas é a forma que funciona. Estudar e depois aplicar aquilo. Só estudar não adianta nada.
estuda e não, né, não sai do lugar, não. Tem que realmente buscar pela oportunidade, né, que elas nos trazem, nossa, um benefício tão grande, e muitas vidas são envolvidas. Num processo desse, não é uma pessoa só no plano espiritual, outra no plano físico, que está acontecendo tudo ali, não. Outros respingam neles, desencarnados que são muito, assim, que gostam demais dessa pessoa que está sendo perseguida, e também outros que gostam demais desse perseguidor, né? Então, tem no plano espiritual, como no plano material, muita gente envolvida. Muita gente. Como lá no Livro dos Espíritos fala, né, que a gente evolui de maneira solidária, né? Ninguém evolui de Isso. maneira isolada, a gente sempre está, não é à toa que a gente reencarna em sociedade, né? Então, só para pegar o que você falou. Não, mas é isso mesmo, foi bem lembrado. Ninguém evolui sozinho. Ninguém. Por isso que nós estamos aqui. Porque se evoluir sozinho, a gente devia estar lá no plano espiritual, numa salinha, estudando, terminou, recebeu o diploma de bom comportamento, de evolução moral, né? Evolução intelectual, e pronto, já vira espírito puro. Nada disso. Vem aqui, está na carteira vizinha de um malfeitor, né? É uma escola. Então, para a gente mudar, para a gente aprender tudo, e de quebra ainda vai curando os problemas aí, as sequelas nossas de que a gente aprontou na outra Sim, existência. é uma coisa que você falou agora, eu só queria aprofundar num ponto, né? A gente tem que lembrar que todos nós somos difíceis, todos nós já fomos, né, no passado malfeitores, todos nós somos não existe uma originalidade muito grande, né? Todos nós passamos pelos mesmos percalços, né? E não existe essa história de que não há problemas, né? Não é porque a gente começa também a participar da reunião mediúnica, a frequentar o centro, que a nossa vida vai virar um mar de rosas, né? A gente está num plano de provas e expiações. Isso significa que a gente está participando da reunião mediúnica, a gente está adquirindo mais conhecimento para lidar com essas provas. Não é que essas provas não vão acontecer, né? Então, a gente não pode esperar uma vida sem problemas. Dificuldades a gente vai ter, né? A gente vai ter dificuldades financeiras, a gente vai ter dificuldades de, como fala, de convivência com outras pessoas. A gente vai sempre ter dificuldades, porque a gente está aprendendo a fazer tudo isso, a gente está aprendendo a conviver, né? Então, a gente não pode esperar uma vida sem problemas, né? Problemas fazem parte, né? Sim. É a única maneira da gente se colocado à prova, né? Mediante uma dificuldade, mediante um problema. Então, é isso mesmo. Muito bem. Chegamos ao final da nossa reunião e eu agradeço muito pela participação, pela presença, não só aqui ao vivo, mas depois, já de antemão, agradeço aqueles que vierem acessar essa mesma sessão de estudos. Então, até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a todos.